Olá, pessoal, Psicodoses mais uma vez. Estou aqui com meus amigos Eduardo Busanelli, Ana Cláudia Fossen. Hoje o tema é pais e filhos, como a parentalidade no mundo atual vem acontecendo. Temos bastante coisa para falar. Temos. Nossa, tá bem atual esse tema que a gente escolheu. É um tema, vamos ver se dá tempo da gente falar tudo que a gente quer. Não é? Tem uma... A pergunta pode falar. Não, é porque a crise, o ponto é a crise disso, né? Pra onde que nós estamos indo? Não é? Vamos pensar sobre isso. Pra onde que nós estamos indo com essa parentalidade? Na nossa profissão a gente chama de parentalidade no mundo pós-moderno. O que está acontecendo? Será que está em crise isso? Bom, vamos definir parentalidade primeiro? Isso. Vamos definir. Que a gente estava falando, é um termo que está ficando popular, mas é legal talvez deixar... Então, na verdade, acho que a parentalidade envolve como eu penso essa coisa de ser pai ou mãe, como eu penso que é criar uma criança, como eu penso criar aquela criança que eu tive, né? Porque, assim, tem particularidades. Claro que os livros de puericultura têm aí milhões de coisas, a psicologia desenvolve uma série de teorias e dá dicas, e tem coisas na internet pra caramba, mas a questão é, de fato, como eu dou conta daquela criatura que tá ali, que é minha responsabilidade, com a complexidade que tá o mundo, com todas as coisas que vão acontecendo. Sim. E isso pensando também que existe uma enorme diferença entre como eu crio crianças nas diversas camadas sociais. Porque o input que essas crianças vão receber é completamente diferente, né? O nível de estímulos e tudo mais. Então, a gente também vai ter que pensar um pouco nessas diferenças que são sociais. Então, você definiu bem, né? Como entra a parentalidade. Agora, será que esses pais estão sentindo uma crise na autoridade com relação ao poder de serem pais e como exercer isso? Acho que é isso que eu quis trazer. Eu acho que a autoridade é um dos vetores aí da história, sim, né? Então, eu fico pensando numa coisa, né? Se a gente puder fazer uma linha do tempo, a gente vem de um estilo de parentalidade muito autoritário, né? Talvez nós tenhamos sido a última geração aí, ou uma das últimas gerações que pegou pais onde era preto no branco as coisas, né? Onde assim, isso é assado e acabou. Com raras as exceções. As coisas têm que ser feitas desse jeito, as famílias eram muito estruturadas, então era pai, mãe, filhos, as regras eram muito claras, a religião ela também dava um pool de regras que ajudava bastante. Então, quando cai um pouco esse poder paterno, e aí quando eu falo poder paterno, gente, eu não tô falando de patriarcado, eu não tô falando da figura do pai ou homem masculino, tá? Eu tô falando dessa coisa que organizava a sociedade, tá? Dentro de uma lei, de uma ordem, de uma moral, inclusive, que era muito... A regra era muito clara. Com o advento da modernidade, inclusive com os ganhos do feminismo, com uma série de coisas, e com a queda do poder da igreja, que agora a gente também está vendo de novo uma ascensão do poder cristão, né, do cristianismo, pelo menos na sociedade brasileira, a gente está vendo uma ascensão disso, as regras foram ficando mais flexíveis. E como a gente lida com regras flexíveis? Eu acho que tem uma questão que incomoda os pais. Pelo menos na minha clínica, eu recebo constantemente pais perguntando, mas a gente faz isso ou faz aquilo? Mas pode fazer isso? Isso é saudável? Isso é nocivo? Isso é não sei o quê? Então, muitas das questões dos pais passam por aí. Muitas teorias novas de criar crianças de uma maneira mais flexível e apareceram. E a sensação que eu vou tendo é que as pessoas, na verdade, não conseguiram trabalhar fora da regra rígida. O que não é incomum se a gente for pensar no ser humano. É muito mais fácil trabalhar quando você tem uma regra pontuada. Baseado né? em que o ser humano, em geral, não é uma coisa... Nós não somos um ser muito fácil de lidar. Não. Porque eu acho que um ponto é esse também. Né? Nós não somos muito fácil de lidar com o mundo, que também não é fácil de lidar. Então vem a gente usa esse termo muito, acho que vai continuar usando. É muito complexo, é muita coisa envolvendo. Né? Então, e aí eu acho que assim, a parentalidade passa por uma coisa de que é muito difícil a gente criar uma forma de criar os nossos filhos que não tem o mesmo paradigma dos nossos pais. Então, mas isso é interessante. Né? A gente não tem modelo para fixar na parede e falar assim, vou ser assim. Então, né?
E aí eu acho que isso faz as pessoas ficarem meio perdidas. Então, mas é o que você falou. Vamos imaginar, as estruturas, como já existiram, não existem mais. Vamos pegar os Nem a pilares. estrutura de família. Então, a Isso, gente tem isso que eu hoje ia falar. famílias que os pais se casam 2, 3 vezes, a gente tem famílias homoafetivas, a gente tem possibilidades novas de estrutura, o que é muito legal, mas traz variáveis novas. Mas as estruturas, vamos colocar família e religião. Uhum. Né? E aí vem várias coisas juntas disso. Viver estruturadamente traz um repertório de escolhas restrito. Então, o indivíduo, o ser humano, viveu até um determinado tempo com repertório de poder escolher ou olhar para a vida com 2 tapumes aqui do lado, no sentido de uma restrição, né? Do que chegava até ele de informação, do que chegava até ele de possibilidades, enfim. Com o rompimento de algumas estruturas, eu não estou fazendo relação de causa e efeito, mas está tudo muito junto. O que acontece hoje, ao meu ver, é o acesso à informação, o acesso às possibilidades aumentaram. É como quando a gente vai num cardápio de um restaurante e tem 500 pratos. Exatamente. É difícil escolher. Se você vai naquele que tem um menu de 3 pratos, você se angustia menos, você escolhe menos. É isso o processo de hoje, ao meu ver, simplificando bem o que acontece. E aí nós estamos trazendo para a questão da parentalidade. Criar filhos diz também sobre como esses pais estão no mundo diante disso tudo, né? Se questionarem mais, buscarem informação, sabe-se lá onde e o que vão escutar, e como digerir essas informações, porque hoje tem várias maneiras para tudo, né? Você pode tanto criar teu filho de uma maneira escutando uma pessoa, um coach, um sábio, e uma maneira diferente escutando outra pessoa. Sim. Então depende do quê? Um pastor, um padre. Das escolhas, né? Por isso que gera muitas vezes essa confusão do que é certo, do que não é, até onde eu cedo, até onde você não cede, até onde você tem que respeitar a autonomia dos filhos. Eu escuto muito isso, no sentido, não vou monitorar, ou não vou porque eu estou invadindo. Então, esses limites, eles estão muito sem um balizamento, como já existia, né? E aí nós não vamos cair na armadilha de é bom ou ruim. A questão é que está assim. Tem ganhos e perdas nos Exatamente. 2 modelos. Então, hoje, a parentalidade, acho que vive... Não é exatamente a parentalidade, é o que é do ser humano. A parentalidade é um aspecto da existência, né? De quem é pai e de quem é mãe, né? Mas diz respeito a como a gente está vivendo hoje. Porque essa questão dos limites, até onde eu vou, até onde eu tolero ou não tolero. Hoje, essas coisas estão muito mais soltas e com muito mais possibilidades de entendimento. Diferente de antes, é o que a Ana falou. Antes, dependendo do que você seguia, seja religiosamente, seja baseado na tua estrutura familiar, do que você aprendeu, tinha limites bem claros, né? Até aqui eu tolero, até aqui eu não tolero. Sim. Isso é certo, isso é errado. Hoje caiu muito por terra, porque você tem acesso a várias maneiras de se pensar. Você tem acesso a filósofos, a pensadores, você tem acesso a informação, a relato de pessoas que estão em outro lugar no mundo, enfim. É tanta verdade que hoje não tem mais essa estrutura que a rebeldia perdeu a graça, né? Você não tem mais muito... Não tem mais... Então... Porque, assim, há uma complexidade do que vocês estão falando de que, primeiro, a Ana falou bem, existe um passado complexo, cheio de estruturas que você descreveu já, e que eu acredito que quando a gente vai ter uma visão um pouco mais madura disso, é entender que lá atrás, a história nossa, primeiro, ela é muito longa, tem muito detalhe, eu não sou historiador, mas tem muita coisa que aconteceu. E da pessoa poder aqui pensar, quando você for assistir a gente, entender de que lá atrás nem tudo está errado e nem tudo está certo. Que hoje já tem essa ideia, não, tudo que vem lá de trás está errado, não pode, que não sei o quê, tem uma desconstrução. Sim, tem muita coisa a desconstruir, e quem fez isso na filosofia, na psicologia, na psiquiatria, são pessoas geniais e complexas, né? Cada um na sua área. Então, não admitir isso, as pessoas de cara, como se a vida fosse muito simples. O que veio para trás está errado, o daqui para frente está certo, ou vice-versa. O que está lá atrás está super certo, o que tudo que vem agora de pós-moderno está errado. Isso é infantil, isso é engessado, ele não tem uma articulação legal, que a gente fala, ela fica, é um muro.
E do mesmo jeito achar que tudo que é pós-moderno, tudo que veio agora é lindo, é fofo, tem que ser feito porque é legal, porque é descolado, porque não é das antigas. Então você não poder analisar com uma calma e com uma certa um conhecimento melhor as coisas que realmente têm funcionalidade, tem estudos, tem coisas que são muito, muito, muito legais para poder adaptar à sociedade que a gente vive. Então acho que esse peso entre o passado e o que está vindo daqui para frente é uma relação complexa e que precisa ser pensada. Que essa é a nossa ideia aqui. Né? Não é só sair pontuando de uma forma, assim está errado, assim está certo, Sim, que nem você falou. Né? Então, mas eu vou convidar vocês a pensarem comigo se não existem alguns pontos inflexíveis aí. E o que eu chamo de inflexível é aquilo que tem que existir para que a gente crie seres humanos saudáveis, né? Que esse termo é relativo também. O que é saudável, o que não é saudável é relativo. Mas que a gente crie seres humanos habitáveis, que, né? Ou seja, com uma mente, com uma saúde mental mais ou menos. Porque eu acho que eu fico pensando numa coisa que também é uma outra palavra que está muito na moda. A questão da frustração, né? Então, numa educação. O que é uma educação? Na verdade, né? Pensando do ponto de vista da psicanálise, você nasce lá com uma série de pulsões, talvez do ponto de vista mais biológico, com instintos, né? Que instinto e pulsão não é a mesma coisa para a psicanálise. E aí a educação vem de alguma forma, vou falar de uma maneira muito simples, polir estas coisas, polir algumas arestas. Arestas que têm a ver com a personalidade, arestas que têm a ver com como você quer que o seu filho enxergue o mundo, e essas coisas. E aí, quando você é muito flexível com isso, a criança fica muito sem parâmetro. Né? E a gente vê muitas famílias chegarem ao consultório com uma coisa meio assim, eu brinco que é criança batata. Se alimenta, põe água ali, ela cresce. Né? E você fala assim, Deus do céu, faz o que agora com isso? Criança batata. Você já viu batata? Você põe no pote, ela cresce sozinha. Põe na água que a batata faz o resto. Exato. Entendeu? Então tem uma coisa, então eu acho que tem pontos que são inflexíveis, porque eles precisam existir na educação. Né? Eles precisam existir, né, na educação de um ser humano para que a gente possa, né? E quando eu chamo educação, eu não estou falando de educação formal do colégio. Sim. Sim. Eu estou falando de parâmetros dentro de casa, de parâmetros de vida, de aconselhamento, de orientação, de valores, de presença, né? De presença efetiva, e não só afetiva, de presença efetiva na vida da criança. Né? Porque assim, discurso é fácil, discurso você ouve na internet o dia inteiro. Agora, eu quero uma presença efetiva desse pai e dessa mãe, né? Uma coisa que tá ali, né? Então, eu acho que tem a frustração, acho que é um ponto inflexível. As crianças precisam aprender a se frustrar, porque existe uma regra do universo, que vocês podem chamar de quântica, do jeito que a gente quiser. Existe uma regra do universo que é: a vida não é fácil, a vida frustra e a vida não é justa. Bem-vindo. Né? Essa é a ordem desse planeta, devem existir outros de outra forma, mas essa é a regra do planeta. Então, isso é inflexível, na minha opinião. A Bem gente colocado. tem que poder olhar para os sujeitos, né? E aí o Freud vai falar, todo mundo tem que passar por processos de castração. Né? Todo mundo. Era ele que falava que a frustração é a forja da alma? É a forja da alma. Ele que falava. Em maior ou menor medida, isso tem que acontecer. Sim. Né? Aí tem toda a elaboração do Freud sobre o Édipo, parará, parará. Que por sinal é genial. Sensacional. Né? Então, assim... então, eu acho que tem esses pontos. Quais outros seriam inflexíveis? O que vocês pensam? Eu acho que só da frustração já daria para fazer um episódio só dele. Porque assim, Sim. ela vai muito longe com isso. Você foi muito bem colocado. Assim, isso eu acho que já dá para centralizar muita coisa do que a gente pode destrinchar em cima disso. Porque isso vai moldar muita coisa dessa dificuldade entre o que veio lá de trás, que a gente pode chamar de tradição, e o que a pós-modernidade ou daqui para frente vem achar essa elasticidade, achar esse espaço. O próprio termo que a gente usa, mais fechado ou elástico, muito que molda isso é a frustração. Ou a capacidade de se frustrar. Não, a instrumentalização de um sujeito e a musculatura dele para aguentar os baques da vida, as coisas da vida, vem dessa capacidade. Né, dessa capacidade de frustração. Por isso que tem algumas pessoas que levantam a bandeira de que uma educação mais rígida, que era a mais antiga, ela é mais efetiva. Não necessariamente. Porque aí, minha opinião, né? Ou seja, minha visão, a forma como eu e a psicanálise aí pensamos
Isso envolve, na verdade, os sistemas afetivos, os sistemas amorosos. A leitura que se fez da educação antiga é uma leitura de que assim, tinha muita regra e muito impeditivo e pouco amor. Mas, na verdade, o que tinha era uma forma de amar, que ela é, obviamente, regada pelo social, mas ela também é muito individual. Uhum. A gente não pode dizer que hoje existem pais que amam mais. A gente pode dizer na clínica? Perigosíssimo isso. Mais amorosos? Os pais que a gente recebe são mais amorosos? Eu não acho. Você acha, Ivo? Não vejo isso. Nem mais nem menos. É um tipo de Não afeto totalmente diferente, né? Não, porque, na verdade, o que eu posso amar o meu filho é algo que é meu. É o que eu consigo carregar. Né? É um pouco dentro daquela frase popular do a gente só dá o que a gente teve. Sim. Que também não gosto dessa frase não, porque eu acho que ela é mentirosa. Eu conheço muita gente que deu o que não teve. É quase a síndrome de Gabriela ali, né? Eu não gosto disso. Eu não gosto dessa frase porque eu conheço milhões de pessoas que deram para os seus filhos coisas que de fato não tiveram nas suas criações. Que depois eu quero colocar essa frase como da sua pergunta lá, mas termina. Né? Mas então assim, eu acho que o que envolve é um sistema de poder, na verdade, amar e entender que o amor não é algo oceânico, não é algo fusional, que não é algo que tem que ser sempre positivo e bom. Porque o amor não é sempre positivo e bom, mesmo o amor de um pai e de uma mãe. Que essa é uma coisa que vem do cristianismo, vem da nossa tradição judaico-cristã, de que o amor de uma mãe e o amor de um pai, ele é incondicional, ele é irrestrito, ele tem que ser não sei de que jeito, e isso ainda perambula pela nossa vida. Né? A gente ainda não conseguiu olhar para o amor que não fosse de uma maneira fusional, de uma maneira sempre positiva. E aí, eu vou lançar uma outra coisa para a gente pensar, que é uma frase que eu sempre digo, que é nem todo amor é bom. Sim. Nem todo amor é bom, ponto. Puxando isso que você colocou, respondendo a sua pergunta, que a gente pode colocar mais aqui, é assim, frases que eu acho perigosas da parentalidade hoje. Uma delas é, eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Isso é um limbo. Partimos de um princípio complicado. Já. Complexo. Então, isso desde não sei como que pode chegar lá no teu consultório, isso, o tamanho da frustração e do embolo que isso vira dentro de uma relação familiar, né? Desde problemas com o pai ou a mãe que teve ali com a sua história de vida, com as complexidades que teve, como foi vivido esse amor com os pais deles, né? Quer dizer, com os avós dessas crianças aí que estão sendo educadas, como que foi isso, e o que eles têm para dar, porque essa criança que está vindo, o adolescente que depois está ali, ele não, vou dizer no jeito mais grosseiro, ele não tem nada a ver com a história do pai e da mãe. Olha, eu não tive isso, meu pai foi muito assim comigo, e a criança que está ali agora não tem nada a ver com isso. Ela não tem esse conteúdo individual dentro dela, ela não pode pagar essa conta. E ele paga. Isso tem a gente usa um termo que é uma disfunção. É uma disfunção que gera entre uma geração que está vindo e a geração que está chegando. Isso dá um problema do tamanho da cratera lunar. Lacanianamente falando, a gente chama isso de maldito. Perfeito. Né? O que está maldito dentro dos esquemas familiares. O Lacan era um gênio para trabalhar esses termos. Para trabalhar significante, só ele. Eu acho que hoje, o que acho que é um desafio com os pais, e nós três somos pais, né? A gente vivencia isso também nas nossas experiências de vida. E acho que é um termo que eu gosto no sentido dele mais abrangente, que é o senso de coerência. Eu acho que se a gente for pensar em coerência, claro que a coerência para você pode ser diferente da minha, mas minimamente, entre a sua ação com o seu filho, a sua filha, né, tem que passar por um processo de coerência que faça sentido para a dinâmica. Eu estou querendo dizer o quê? Por exemplo, limite. Por exemplo, abastecer a criança com muita coisa. Por exemplo, não frustrar. Né? Se os pais começam a pensar e refletir verdadeiramente se o que ele está fazendo tem a mínima coerência, que é o mínimo sentido de coesão que vai ser passado para os filhos,
isso pode ter um impacto legal. É que muitas vezes o que acontece hoje é que no calor da emoção, ou por mecanismos de defesa, né, de euforia, ou de querer suprir, ou de não ter tempo, muitos pais não conseguem pensar com coerência sobre o que eles estão fazendo com os filhos, né? E aí ficam atitudes muito impulsivas, imediatistas. Sim. Cada vez é de um jeito. E aí não tem coerência. Por que hoje você deu, amanhã você não dá? Por que hoje não teve nenhum grau de, entre aspas, merecimento e não ganhou, e amanhã acontece a mesma coisa e dá? Eu vejo hoje muita incoerência nas atitudes. E aí não é... É uma crítica, claro que é. Não é fácil ter coerência o tempo todo, ninguém tem, né? Mas eu acho que é um pilar para a gente poder pensar. E a coerência, claro que é um termo complexo, mas olha o que você está fazendo. Olha essa tua atitude de hoje, faz sentido e fez sentido para o desenvolvimento do teu filho, né? O que ele está aprendendo com isso? Que mensagem você está passando para o teu filho, para tua filha agindo assim? Claro que é um processo de terapia. Às vezes os pais têm que fazer terapia. É o que a gente faz muitas vezes, né? Às vezes a criança ou adolescente chega, mas você conversando com os pais, você encaminha, sugere a terapia, indica, porque passa por esse processo dos pais, muitas vezes. Na maioria das vezes. Eu acho que essa coisa da coerência envolve uma outra coisa também, Ivo, que não é só fazer coisas incoerentes. Em alguns momentos, a falta de coerência, a falta de parâmetro é deixar os pais não fazendo nada. Como assim, Ana? É aquela coisa que você percebe que eles estão... Eu costumo brincar que eles ficam feito um frango sem cabeça correndo por aí. Tá. Eles estão assim, não sei o que fazer. Não faço. Aí a criança, mas pode deixar e ficar na festa e beber? Ele foi na festa. Pode deixar sem estudar? Ele não estudou. E é uma coisa que não é nem sim nem não, é uma coisa que o pai fica um pouco paralisado ali numa situação. Tá. Né? Então é isso que eu falo, a falta de coerência pode gerar um monte de atitudes estabanadas e incoerentes, mas a falta de noção e a falta de poder se perguntar o que você pensa sobre a vida e o que você quer transmitir do que você pensa sobre a vida para o seu filho faz com que você às vezes se paralise e não faça nada. O que é ainda pior para a criança. Porque daí, aí sim, a falta de parâmetros, ela é enlouquecedora. Né? A falta de parâmetros, ela é enlouquecedora. Sim. E ela enlouquece uma criança pequena. Como Freud genialmente descobriu que os excessos e todo um excesso de castração geram grandes neuroses, sendo bem simplista aqui, e depois o Jung também descobriu lá na frente de que você não ter também, isso é uma coisa muito solta, também gera neuroses. Claro. Que a gente vai ver que são os extremos. Quando não geram psicoses, tá? Exato. O que é muito mais complicado. Perfeito. Agora, aí tem uma outra coisa, que essa é uma frase lacaniana muito repetida entre nós, psicanalistas, que é: a criança é o sintoma da família. O que isso quer dizer? Que quando a gente recebe uma criança na clínica com aquela sintomatologia, às vezes escolar, às vezes ansiógena, às vezes terrores noturnos, às vezes alterações de apetite, come muito, come pouco, comportamentos mais agressivos ou comportamentos muito inibidos e tal, a gente vai ter que fuçar esta família, né, e esses pais, o que eles pensam, né, sobre essa criança, o que eles pensam, como eles imaginaram essa criança, porque essa criança ela é imaginada lá atrás, quando a gente começa a brincar de boneca, ou brincar de carrinho, ou brincar de qualquer coisa. Né? E aí, quando a gente se casa, decide formar uma família, né? Isso em famílias hétero, em famílias homoafetivas, a gente decide, né, ter filhos biológicos, adotivos, a gente deposita nessa criança um nível de fantasia absurdo. Nossos pais também fizeram isso, e assim caminha a humanidade desde que... Não tem como impedir isso, né? Não tem, porque, né? É o como vai ser feito, talvez, né? E aí a gente precisa fazer todo uma investigação com essa família para poder entender isso. Né? Como essa fantasmagoria chegou até essa criança, as expectativas, né? E como ela está respondendo a isso. Então, é nesse sentido que a frase "a criança é o sintoma da família" fala da gente de que essa criança está fazendo uma resposta a uma expectativa, né? Um desejo desses pais. O que esses pais desejam dessa criança? Né? Dentro dessa coisa, dessa questão do amor também.
né, dessa questão de amor. Eu acho engraçado, assim, porque as pessoas pensam que a terapia infantil serve só para pais desleixados, que não cuidam, despirocados, famílias disfuncionais e desestruturadas. Não, a gente vê pais muito organizados, de famílias até bem tradicionais, que a grande questão é que eles são apaixonados demais pela criança. Até porque hoje a gente tem famílias pequenas, de 1, 2 filhos, sim. né? A gente tem famílias pequenas, né? Então, eu acho que, assim, é poder pensar a criança dentro desse nível de fantasia na qual ela nasce, e então ela recebe o nome de um avô, a família imediatamente começa a identificar, ela tem o gênio da tia, ou ela tem o gênio do tio, e puxou fulano, e puxou ciclano. Isso tudo já cria na criança uma fantasmagoria, né? Até a aparência física dela, que é randomização genética, gente. Né? Não tem feitiçaria nisso. Não. É genético, mas a gente faz disso uma feitiçaria. Faz. E se juntar isso que você está dizendo com o que o Ivo falou Foi coerência que você usou o termo, Ivo? Coerência. Da coerência. Eu penso na coerência e isso que você está dizendo, assim, eu vejo muitas crianças chegando hoje, adolescentes, chegando no consultório, ou quando atendo os pais, é um certo medo de pôr limite. De ter essa coerência, de pensar, como a Ana falou, de ter a coerência de pensar sobre ela. Ou já vem muito pronto, discurso pronto, foi assim sempre, Gabriela, né? Antigamente foi assim, então eu vou cuidar assim. Eu nasci assim, eu cresci Isso. assim. Essa arrogância de Esse geração que vai tendo, né? Os mais velhos vão tendo, porque no meu tempo não era assim, como se o tempo dele fosse espetacular, não que não tivesse qualidades, e confunde. Você tem um perfil conservador, o que é conservador em poucas palavras? Que ao longo da história se conservou e foi funcionando. Isso é conservador. Bem simples. Outra coisa é ser engessado, que é o que você falou, procurar uma coerência. Então a pessoa vem muito certa disso. E outras, de outro lado, vem muito certo de que o passado está totalmente errado, sempre muito solto, muito sem regra. Então a ideia de se ter medo, hoje que eu percebo medo, olha, vai machucar, vai traumatizar, é melhor tirar o pé, olha, assim não, sabe, tem uma angústia, tem um medo de se colocar, e se você não tem o que você colocou de coerência, ou entender o que está por trás mais profundo, primeiro que tem 2 coisas que não levam desaforo para casa, que eu sei, dinheiro e tempo. O tempo ele passa. E rápido. E a criança, o adolescente, ele tem um tempo para se formar, naturalmente ele tem um tempo. Se a gente não se ajusta a isso, eu falo que chega no consultório o queijo suíço. O adolescente vem cheio de buraco. Eu acho que Você percebe isso lá na clínica também? Esse buraco que os pais não... Sim. Aí preenche com dinheiro, quem tem. E quem não tem também vai dando quem não tem, vai se endividando. Criança hoje escolhe sofá, escolhe televisão para a família. Se o pai e a mãe não se colocam, ou não tem essa coerência, ela entra. Eu falo que no final das contas a gente é mamífero. Só não faz xixi em volta do terreno porque tem muro. Vou marcar território. Tem gente que faz. Faz também. Porque ele vai dominar. Ele vai dominar. Porque aí o Freud lá vai explicar do ego. Depois a gente entra nisso. Então a gente precisa colocar uma noção para esses pais começarem a pensar melhor. Acho que essa é a ideia. Vocês querem um bom exemplo de questões de coerência? A história dos castigos. Dá castigo ou não dá castigo? Como dar... Eu falo sempre para os pais, não é se dá castigo, se não dá castigo. Né? É o que você suporta e o que a criança suporta em matéria de frustração. Então tem pais que falam assim, não, vai ficar 6 meses sem assistir televisão e sem sair de casa. Não consegue cumprir. E a família inteira vai ficar com a TV apagada? Se tiver uma TV só na casa, vai ficar a TV apagada 6 meses, a criança sem sair de casa 6 meses, você enfia essa criança onde? A família também não sai. E qual que é a coerência com o que aconteceu? Exatamente. Então, assim, é um uso é um uso da questão de que, assim, bom, então vamos, o uso das telas, não usa nunca. Mas aí os pais não aguentam, porque tem momentos que, de fato, você precisa, porque às vezes tem momentos que são muito distópicos, complicados, tem doença, tem um monte de coisa envolvida no meio. E a tela hoje é parte do nosso corpo. Pois é, assim. né? Não tem como viver sem tela, e aí não vamos cair no... Não, e nós só estamos aqui no podcast porque tem tela. Exatamente. Senão a gente não estaria aqui reunidos, né? É como usufruir ou colocar alguns limites
para que a criança e o adolescente conviva com a tela, igual nós, né? Ué, a gente não teve isso com a televisão, gente? Na nossa geração não teve isso com a televisão. É legal que a gente fala, legal ter uma crítica, é importante. Agora o que você falou, demonizar isso toda hora. Eu falo, ó, vamos desromantizar? Eu falei outro dia. Porque meu filho fica na tela nas férias agora, chovendo, não tem o que fazer. Eu falei, olha, o que você propõe? O que a família tem de estrutura para colocar? Eu sei que não é legal. Não, porque no meu tempo que eu ficava jogando bola o dia inteiro, eu falei, então também tinha problema. Tinha briga, tinha tráfico, tem problema, tinha abuso. Não era tão lindo assim também. Não estou dizendo que não é para usar. Então, a questão é como, quando, quanto. Então, a pessoa vai romantizando outras coisas para justificar, né? Não tem problema a tela até um certo ponto agora. Com o quê? O que vai ver? Como que você está olhando isso aí? Exatamente. Quanto tempo, né? Nem sempre um filho na tela é filho largado, que já tem isso, mas também tem que olhar, porque pode ficar largado. Como que eu vou saber? Bem-vindo, vamos começar a pensar junto aqui. Porque solução pronta, a gente já fala, né? Pelo menos por mim, não tem. Então, mas aí tem uma outra coisa que é o social, né? Então aí a gente volta àquela discussão que todo podcast aparece. A gente quer soluções imediatas para problemas complexos. Né? A gente quer receita de bolo para seres que são muito particulares. Então, assim, se tem um conselho que eu dou para os pais é assim, joguem fora todas as receitas de bolo e vamos olhar para esta criança, para a situação que vocês estão vivendo, para a escola que ela né, frequenta todos os dias da vida dela e para as possibilidades que a gente tem aqui. A gente tem que olhar para o sujeito particular quando a gente fala de criança. Correto. E adulto também, não é diferente. Mas o adulto, a gente pressupõe uma capacidade adaptativa melhor. A gente pressupõe. Que hoje em dia também há controvérsia sobre o tema, né? Dá para discutir, né? Dá para discutir isso, dá para fazer um outro podcast sobre isso, né? Se os adultos sabem se frustrar, de fato, né? Mas eu acho que, assim, tem uma confusão importante também nisso, que é o quanto os pais sabem ser odiados pelos filhos, né? Ana, ódio é uma palavra muito forte, amor também é e todo mundo usa. Então, deu. Né? Eu sempre falo isso quando eu falo, vocês têm que aprender a ser odiados. Mas ódio é uma palavra tão forte. Amor também é. Tão humano quanto. Todo mundo babando a palavra por aí. Tão humano quanto. Né? Não é? Nossa. Então vamos parar com essa, né? Vamos parar com a frescura aí, né? Então assim, por quê? Porque a criança de fato vai ficar brava. Ela vai te odiar naquele momento que você disser assim, isso não pode. E tá tudo bem, você não morre, ela também não morre, e vocês não vão brigar, e isso não vai romper a família. Isso é uma situação na qual você vai olhar e vai falar assim, você precisa disso. Isso vai treinar a criança para outros ódios que ela vai sentir a vida adulta inteira, inclusive ódio do universo, né? Porque o universo de vez em quando faz suas coisas, ódio de qualquer coisa a gente sente. Então, é isso, porque o ódio ele é relativo ao amor. A gente só sente ódio daquilo que a gente ama. Né? Então tem umas romantizações, umas radicalizações bem típicas da nossa cultura atual, muito. Né? Que isso tende a uma neurose. Neurose que a gente fala não só de internação, neurose do dia a dia. Eu imagino como que chega lá no consultório para você a inflexibilidade. Eu sou assim, vou morrer assim, não quero pensar, eu já tenho certeza, né? A certeza que eu digo assim, a certeza, na verdade, é uma forma de entender que a gente é imaturo. Porque não temos certeza. Então, se eu sou incerto, então eu não sou seguro. Sabe essas definições? Não é isso. É você aprender a lidar com o que ela está falando. Amor e ódio. Os dois caminham juntinhos, assim. O que chega para mim, muitas vezes, não todas, mas a maioria, são pais que, sim, estão buscando respostas práticas e pragmáticas para entender os filhos, claro. Só que para o psiquiatra, chega muitas vezes a ideia de um nome, de diagnóstico ou de uma resposta atrelada a é isso, faça aquilo. Né? Tudo bem, é assim hoje. Por sinal, assista o nosso episódio sobre diagnósticos que fala mais sobre isso. E sobre adolescência, porque a gente também falou disso. Perfeito. Exato. É o que chega. Mas aí o trabalho é esse, como a Ana estava falando. Existe uma individualidade ali e que a gente não pode, com receita de bolo, exatamente determinar que os desdobramentos vão ser aqueles. Então, quando você começa a trazer a história daquela criança, daquele adolescente e a história dos pais, o modelo de visão de mundo que eles têm, você começa a montar um quebra-cabeça
e poder sim, aí, a partir daí, pensar nas orientações, né? Seja muitas vezes fazer uma terapia de família, muitas vezes os pais se cuidarem, olhar para os próprios processos, muitas vezes encaminhar a criança também ou adolescente para um processo de terapia, enfim, aí as possibilidades são inúmeras. Mas hoje, como a sociedade está formatada e como essa questão do diagnóstico ou do alerta para qualquer comportamento que saia, né, do trilho, do esperado, já vira um alarmismo para os pais buscarem ajuda e imaginarem que aquilo é ou doença, ou vai ter uma resposta a remédio, ou vai ter uma resposta, né, a alguma conduta prática. O que é perigoso em alguns casos, porque às vezes é aquilo que a gente já falou, é desconstruir que um comportamento, 2, seja um diagnóstico exatamente. Às vezes é a reação da criança e do adolescente ao ambiente, às vezes é algo transitório, às vezes é algo do próprio desenvolvimento, né? Que aí os pais precisam entender. Eu tenho algumas coisas bem que eu gosto de me basear por uma visão, por exemplo, da antroposofia, do desenvolvimento da criança. Que eu acho que isso, claro que não é a verdade absoluta, mas para mim faz muito sentido. Que é para os pais entenderem o que está em jogo em cada etapa da vida. Vamos imaginar que o ser humano que nasce ali, o bebê, ele vai ter uma trajetória, vamos colocar ali até 18, 21 anos, né, de maturidade. Cada etapa da vida, se a gente puder dividir em 3, 4 etapas, existem elementos ali que estão em jogo, né, para a gente pensar no desenvolvimento infantil. E aí para os pais poderem olhar para isso. Então a antroposofia trabalha com uma visão assim. Até perto dos 7 anos, o que está em jogo para a criança é o senso de segurança. Então, assim, um ambiente seguro, e aí seguro a gente pode extrapolar para muitos raciocínios, mas minimamente onde se tenha ritmo, se tenha previsibilidade, se tenha afeto, se tenha cuidado, né? A criança precisa ser vista como se ela estivesse numa bolha, exatamente. A presença, né? Também. Exatamente. Se ela presencia briga dos pais, presencia televisão que só passa tragédia, presencia tal. Às vezes os pais acham que isso não vai ter importância nenhuma, mas faz. Porque o que está em jogo ali é a criança se desenvolver fisicamente e biologicamente. E se ela se sente segura, ela só brinca, ou ela só na inocência dela ressoa com o mundo, ela vai bem. Né? Isso parece óbvio, mas muitas vezes não é. E a gente sabe que existem várias histórias de vida de crianças que passaram situações traumáticas aos 5, 6 anos. Né? E a gente sabe as repercussões que isso tem também. Dos 7 até os 12, 13, a criança está despertando para a consciência emocional. Então, aí o alimento que os pais precisam pensar é despertar na criança experiências emocionais. Que ela contemple o mundo, que ela ressoe com o mundo, que ela troque com o mundo. E aí, quanto mais os pais tiverem essa visão de proporcionar trocas, né, com o mundo, melhor essa criança pode emocionalmente também desenvolver o senso de contemplação, de encantamento e de querer viver. Né? E ali na adolescência é o processo da busca da verdade. O adolescente, ele começa a despertar para a consciência própria de querer ele chegar nas próprias verdades. Por isso que ele questiona, por isso que ele bate de frente, por isso que ele escuta mais o amigo do que o pai, porque ele quer fazer um filtro e começar a ter a própria verdade. E aí é importante dos pais serem verdadeiros. E esse verdadeiro a conversa precisa ser franca, mas não idealizada. O adolescente precisa sentir no pai e na mãe uma troca verdadeira até dos defeitos dos pais, até das mancadas dos pais, até das histórias de vida dos pais, porque ele já está pronto para começar a entender isso. Então, se a gente começa a pular etapas, e eu já escutei de pais assim, não, a criança tem 6 anos, eu falo tudo para o meu filho. Eu falo que aí pode entrar na política, que o fulano é não sei o quê, eu falo que existe tragédia mesmo no mundo, eu mostro cena ruim, porque ele precisa aprender desde cedo. Não é hora para isso. Alto da desgraça. Mas existem pais que têm essa mentalidade, e não é por má intenção. A intenção
ao meu ver, o raciocínio da hora para coisa está errado, está equivocado nesse caso. A criança de 6 anos, ela não tem que aprender que existe assassinato, que existe gente ruim no mundo, não é hora para isso, ela vai aprender. Então, o timing do que está em jogo em cada momento, eu acho que é minimamente o que a gente poderia passar para os pais. Porque não tem receita de bolo. Isso aqui é uma visão geral da coisa. Lógico, né? lógico. Mas se você pula etapas, se chega na adolescência, a criança sente que os pais não são verdadeiros consigo mesmos. Falam uma coisa, mas faz outra. Né? Mentem ou passam uma imagem que não é a imagem verdadeira. O adolescente desmascara aquilo. O adolescente se distancia dos pais. Né? Uhum. Porque não foi construído esse vínculo também. E na adolescência, que o adolescente busca a verdade e busca olhar para os pais como seres humanos e falhas de um monte de problema, os pais às vezes querem blindar um mundo que não existe. Então, assim, isso de maneira geral, claro, se a gente for falar com pormenores disso, tem muita coisa. Então, acho que o que eu tento com os pais muitas vezes é olhar para essa coerência e para o que está em jogo em cada fase da vida. Porque é muito mais a gente não atrapalhar Também do que acho. exatamente ajudar. Se a gente não atrapalhar como os pais, a gente está fazendo muita coisa. Boa. O problema é que a gente atrapalha. Nós pais, com as nossas neuroses, as nossas fantasmagorias, a gente atrapalha o desenvolvimento. Né? Então, se a gente puder não atrapalhar, já está caminhando bem. Bem colocado. E a ideia nossa aqui, inclusive, como você falou, todos nós que somos pais, é de começar a tentar gerar essa consciência de que vai acontecer, nós vamos errar, você vai pisar fora, você vai pisar muito dentro. Uhum. Tem uma dinâmica, mas eu acho que o segredo é alguém te ajudar a perceber se você não percebeu e você lá dentro entender que movimento é esse que precisa ser feito. Falou, preciso tirar o pé. Eu estou muito pesado aqui. Ou não, estou muito distante, eu preciso me aproximar. Nós temos uma personalidade, como diz Jung, que ela é incompleta. Ninguém nasceu pronto. Eu sei que é meio frasezinha de 6 da manhã para pôr em grupo, mas ela funciona quando você se dá conta de que você não está pronto, que você pode pensar. Essa é a ideia dos pais. Sabe quando põe? Bom dia! Adoro. Vamos usar essa. Eu não sei vocês, eu não leio quando Inclusive alguém manda. no nosso grupo. Quando põe 6 da manhã, põe lá, tá escrito ler mais. Eu já não clico porque dá uma preguiça. Só um ponto fora. É muito legal que você colocou esses pontos porque para os pais Então, entenderem que tem um caminho. Mas por que a gente atrapalha, Ivo? E aí eu vou colocar mais lenha nessa fogueira. Porque os nossos filhos são fruto do nosso narcisismo. Sim. E quando eu digo narcisismo, não é o termo narcisismo tóxico desculpa, da internet. Tava anotado aqui esse ponto. Tava aqui, ó. Né? Aqui. Então, eles são fruto do nosso narcisismo. Por quê? Eles são fruto do nosso desejo. O desejo mais interno de desenvolver um amor que seja fusional. Profundo. Né? Profundo. E eu acho que é mesmo. Pelo menos essa é a minha vivência pessoal com a maternidade. Assim, né? Para quem quer de fato ser pai ou mãe, é o amor mais profundo do mundo. Agora, para quem não quer, também não é. Que esse é um outro conselho que eu dou sempre para as pessoas que estão pensando em ter filho. Você não quer, não tenha. Hoje dá. Né? Hoje a sociedade se flexibilizou o suficiente para que as mulheres pudessem dizer eu não quero. Os homens dissessem eu também não quero. É que nem o Brás Cubas, né, do Machado de Assis, ele não quis participar disso, da tragédia humana, né? Que ele fala, não quero. E foi criticado na época. É hoje que você fala, né? Nossa, porque assim, não precisa mais ter quantos filhos Deus mandar, não precisa mais um monte de coisa nessa vida. Por quê? Porque se você não tem essa disponibilidade de entender que o fruto do seu narcisismo tá ali, ele vai se separar de você num determinado momento, não faça isso. Ele não vai ser o que você imaginou. Definitivamente não será. Exatamente. Não. Né? Ele não Essa será. Essa frustração é dos pais. Nossa, dos pais. Total, né? completamente nossa. E né? E a gente, então, o que é complexo e por que a gente atrapalha, na verdade, o desenvolvimento e por que né, os elefantes não atrapalham o elefantinho, as onças não atrapalham as oncinhas? Não é? Porque os animais não têm narcisismo, eles não participam da linguagem, não estão inseridos na linguagem. Como se falava antigamente quando eu ia aprender filosofia, se falava gato gateia,
sapo sapeia, nuvem no veia, e o ser humano... Você nunca viu um Não elefante sabia. neurótico? Você nunca viu elefante? Você já viu uma onça pintada neurótica? Nunca vi. Nunca vi. No máximo, quando Entendeu? eles pegam umas amarulinhas ali que já estão no chão, eles ficam um pouco bêbados. Né? Eu me mas lembro, eles não sabem o que olha, estão gente, eu fazendo. me lembro até hoje de uma pergunta que caiu numa prova. Era uma pergunta única do Leon Kroschik, que é um querido, um professor da USP, que é professor até hoje, que era uma matéria sobre Adorno e Horkheimer, que ele dava pra gente. A única pergunta da prova foi: por que os jacarés não têm esperança? Rola mais ou menos por aí, entendeu? A resposta tinha a ver com isso. Deixou a classe paralisada, porque a gente não sabia muito bem, Fala, né? professor, que genial, você dá para um pós-doutorado, Não mas é? tudo bem. Mas né? a questão era essa, assim, os animais Legal. não... Né? E por que as oncinhas rapidinho vão embora e vão viver suas vidas e aprendem coisas? Porque as onças mães e pais não são narcísicas. Porque eles não têm essa expectativa de se espelhar na criança. Eles não têm essa expectativa de que o que eu não vivi, esse filho vai poder viver. Né? Então, o que eu mais ouço, né, dos pais é: nossa, meus pais não tinham dinheiro para pagar um intercâmbio para mim, não sei na onde, uma faculdade nos Estados Unidos. E eu posso e ele não quer. Eu falo, então, mas isso era bom para você. Isso não é bom pra criança. Ela tá te dizendo, o adolescente tá lhe dizendo: eu não quero fazer intercâmbio. Não quero ir pra uma faculdade no Rio Grande do Sul e ficar longe da família. Ou E tá não sei tudo bem. se são nesses termos, né? Olha, eu até posso pensar, mas não sei se são exatamente nesses termos, né? Exato, entendeu? Então, assim, e eu acho que é isso que vai atropelando uma série de situações, né? E vamos somar também, vou colocar outro problema, que a gente já colocou em outros episódios aqui do podcast, que é as pressões da escola. Principalmente quando a criança tem um comportamento dito desviante, né? Então, é neurodivergente? É TDAH? É autista? É não sei o que lá? E aí vem calhamaço de neurodiagnóstico para dentro do consultório, que a gente não sabe nem quando a gente começa a ler, e na maior parte inconclusivos. Né? Que eu tenho vontade de... né? Fala assim, então, mas quem mandou fazer? A escola pediu. Mas a escola pediu por quê? Porque ele faz bagunça na classe, porque ela não tira nota, ela tá com um problema aqui, e o pai é politécnico, a mãe estudou na USP, na Unicamp. Eu falo, tá, e? E para desconstruir isso aí, né? E pra gente desconstruir o ideal, né? Por quê? Porque como é fruto do narcisismo, é fruto de um ideal, né? É aquela coisa idealizada. Quando eu tiver filhos, outra coisa, por ser fruto do nosso narcisismo, a gente sente muita culpa. Que é o contraponto do excesso de desejo ali, né? Isso, culpa. Então, assim, tô fazendo certo, não tô fazendo... Nossa, tirou uma nota baixa na escola, a culpa é minha, eu que não olhei o dever. O que eu mais recebo são mães que trabalham fora. Os pais se culpam um tanto menos, principalmente se a família tiver uma conformação mais tradicional. Eu não gosto muito do termo conservador, porque hoje ele é usado como algo... negativo. Entendo. Né? Não, eu gosto no sentido... do termo tradicional, Sim. no sentido de que, assim, é mais ou menos como funcionava sempre. Sim. Né? Então, assim, usa mais ou menos o feijão com arroz de sempre. Isso. Né? Então, assim, quando tem uma conformação mais tradicional, que a mãe É o que foi validado, que a gente chama. Isso, que a mãe não trabalha e o pai trabalha, via de regra, a mãe é a responsável pelos cuidados. Okay. E a coisa pesa mais no feminino, faça chuva, faça sol. Uma mãe atormentada de culpa, porque a criança tirou nota baixa, não vai bem em matemática. Eu olho e juro assim, mas nem todo mundo aprende matemática direitinho. Né? Mas o que vai acontecer no futuro? Nada. Né? Às vezes uma criança que tem uma dificuldade um pouquinho maior de socialização, ela é mais tímida. Nossa, no futuro ela não vai ter amigos? Ou ela é autista? Não, ela é tímida. Os tímidos, eu tenho a impressão que eles desapareceram, né, do planeta, porque eles viraram autistas ou eles viraram os problemáticos da vez. Não pode mais falar timidez, né? Você reparou isso? É muito, muito forte isso. Às vezes a criança é só tímida. Mas ela não pode ser. Mas como que ela não pode ser? Ela pode. Vai trazer alguns problemas ali, aqui, mas assim... E os restos dos tímidos? O que eles fizeram com a vida? Não casaram? Não habitam? Não se alimentam? Essa questão do rótulo e da burocratização da sociedade hoje joga muito contra, né? Joga muito contra. Porque aí você tira o que é individual, o que poderia ser visto como algo normal da vida, e sempre a tendência é colocar um peso de nome, de burocracia, esperando que tenha resolutividade também burocrática e pragmática. E a gente sabe que não tem. É efeitos de grupo, né? E aí cai numa angústia
Porque fica um vazio. Não vai ter resposta porque você nomeou ali, né? Ou não vai ter resposta porque você fez um relatório, porque a escola pediu, ou porque não sei o que pediu. Estão todo mundo respaldados, mas isso está dizendo da criança que está ali. Isso está dizendo do adolescente que está ali. Então, hoje em dia, nesse processo, está difícil trabalhar, porque tem todos esses fatores influenciando, né? A gente conseguiu olhar para a criança. Eu lembro que eu conversei com a Camila T.O., ela falou isso numa entrevista. A dificuldade hoje é limpar toda a área e falar, vamos olhar para o que é do individual daquela criança. É muito difícil. Mais difícil. Porque fica toda essa nuvem que chega como demanda, né? Tem diagnóstico. Vai poder ter os benefícios do diagnóstico. A escola pediu um relatório. O professor de karatê pediu um relatório. Não sei quem pediu. Todo mundo pede relatório para entender a criança, né? Mas o que está sendo feito para aquele indivíduo de verdade? O que a gente está entendendo daquele ser que está ali? Fica em segundo plano, em terceiro plano, né? Isso para os pais terem essa noção, porque vinha muito isso antigamente, hoje até que tem, não sei se vocês percebem. Às vezes vinha pai com pilha de livros assim, dizendo, olha, eu sei que na psicologia sempre é culpa dos pais. Tinha essa crença, né? Nunca foi isso. Você viu que o Lacan tinha uma noção complexa de entender isso, o Freud, o Jung, mesmo os outros terapeutas, não era uma coisa tão simples assim. Não é culpa, é a responsabilidade de uma situação muito complexa que tem ali. Mas o que você estava falando de como que a gente pode puxar para esses pais para eles poderem entender isso melhor? Quer dizer, como que eu vou enxergar a criança? Então, primeiro precisa de tempo. Sem tempo vai ser difícil fazer alguma coisa. Depois como que vai ser o teu olhar, que é o que a Ana está falando. Como que é esse olhar? Como que você vai tirar o pé, entender, para depois você ver o que você vai fazer? Não tem uma etapa tão bonitinha, mas pelo menos para a gente mostrar que tem caminhos para olhar para essa criança, para esse indivíduo, com a sua parentalidade, com o seu histórico, com tudo que você tem, mas entender que nem a criança, nem o adolescente, nem os pais estão prontos. Não está definido. Não, está em ser reforma. pai e mãe é construção também, né, gente? Isso. Não é cargo. Não é cargo que você se prepara pós-graduação. Como é que chama? Em obras, sabe? Está em obras. É construção, talvez não né? é estrutura. Até porque cada fase, né? Pegando isso que você descreveu, que é bem legal, a descrição que o Ivo fez, muito interessante. Assim, cada fase demanda daqueles pais uma vivência e uma preparação ali, imediata quase. E uma coisa que eu falo para os pais, de maneira geral, claro. A grande maioria das situações que acontecem de comportamento emocionais são passageiras. São dentro de um normal, né? E a gente precisa cada vez mais bater nessa tecla. Senão tudo vira nome, tudo vira diagnóstico, tudo vira tratamento. O que tem hoje de criança e adolescente que só fazem terapia, tô falando 30 terapias, não terapia. Então vai na psicóloga, na TO, na fono, claro que tem criança que precisa. Óbvio. De verdade. Mas tem muitas que não precisam. Porque entra num hall de tratamentos e de avaliações, e aí aquilo que poderia ser passageiro, transitório, se a gente tivesse um olhar mais humano para a coisa, humano no sentido, o ser humano oscila, o ser humano não está constante o tempo todo. O comportamento pode ser reacional, pode ser do ambiente. Vamos olhar, né? Não. Nome, tratamento, entra num hall e aí a coisa vai embora, e a gente vai se perdendo, porque a coisa fica grande demais, né? E a maioria das questões comportamentais e emocionais são passageiras, não são patológicas, são de uma ordem que é ser humano, né? Claro. E aí você tira o peso dos pais, muitas vezes. E a gente tá falando de um ser humaninho que é jovem e não viveu tempo suficiente nessa encarnação para ter experiências que deem conta daquilo. Até de coisas que estão, por exemplo, ligadas à morte de um animal, de um pet. Eu recebi várias vezes crianças que começaram a fazer sintomas noturnos, passaram a pedir para dormir no quarto dos pais de novo, fazer coisas e mal na escola, e investigando, você fala assim, morreu o pet. Mas o cachorro, qual a importância? Exatamente. A importância é a primeira noção de morte que ele teve na vida dele, primeira experiência com a morte. E a hora que a criança se liga que se o pet morreu, os pais podem morrer, azedou o caldo. Ela fala assim, eu posso ficar sozinho? Os deuses estão entre nós, né? Entendeu? Quer dizer, tá sendo então, trágico.
pera um pouquinho. Então, assim, bom, se o pet morre, ou o falecimento de um avô, às vezes é um avô de um amiguinho, sabe, alguma coisa, um acidente de carro, uma coisa que os pais não se ligaram, e a criança faz um sintoma. Agora, né? você pensa, para ter esse olhar que nós estamos falando, aí os pais estão na correria. Dia a dia trabalha, tem todas as suas funções, todo o peso do cotidiano, né? Como achar um espaço para isso? É isso que é interessante, Então, né? Ou o esforço que tem que ter, né? Eu penso nessa questão do tempo, E possível. que eu acho que assim, eu acho que o nosso tempo é curto, porque a gente faz muita coisa. Eu acho que é fato. Eu acho que tem uma coisa que é cronológica da realidade. Mas eu acho também... E não que seja que morra aí, tá? Só um ponto forte. É só uma variável a mais. Muito forte. Mas eu acho que isso que o Ivo acabou de falar, que fica uma procura doida por diagnósticos e crianças fazendo 30 tipos de terapias diferentes, benzimentos, etc. Eu acho que tem a ver também com uma coisa que é: faço suplência ao que eu não dou conta. Né? Então, se a gente partir do princípio que filhos são também produto do nosso narcisismo e que filhos ainda são olhados como produtos desses pais, também com uma mãe assim, também com uma família assim, com um pai assim, claro que a criança tinha que ser desse jeito. Né? E aí a gente vai ter que fazer a meia-culpa da psicologia, porque a psicologia marretou, principalmente o materno nesse sentido. Os diagnósticos fazem suplência a esse buraco angustiante que o sintoma da criança cria. Exatamente. Uhum. Né? Então, aí a gente corre atrás de diagnóstico para falar assim, isso tem um nome, isso tampa o buraco, isso tem uma medicação que cimenta. Né? Então, a primeira camada de cimento é o nome do diagnóstico, a segunda camada é o remédio que o psiquiatra vai dar. E o Ivo deve ter de monte isso no consultório. Então, é aí onde a gente precisa pensar que, assim, não, vamos tratar essa angústia. Ela pode ser uma angústia temporária, e se ela for uma situação um pouco mais grave, tem tratamento também. Não é para isso. E quando eu digo tratamento, não é arrumar uma etiqueta e um remédio. Quando eu digo é dar tratamento a isso, é instrumentalizar os sujeitos. Tanto a criança que está ali envolvida, lidar com a morte do cachorro e com a noção de morte, porque ela vai lidar dali até o infinito e além com isso, a morte das outras pessoas e a dela, né? Tanto lidar com dificuldade, sim, você não é bom na matemática, então vamos ver no que é que você é bom e vamos lá. Né, bora pra cima daquilo que você é legal, né, tanto, eu sou tímido, tenho uma dificuldade de socializar, eu tenho um pouco de medo do julgamento das pessoas, disso e daquilo, né, uma criança mais solta demais, extrovertida, então assim, é dar tratamento a isso, no sentido de instrumentalizar quem tá ali, na sua particularidade, e assim, eu vou lidar com essa característica desta forma, porque é a minha forma. É a forma como eu aprendi a lidar com os pais que eu tenho, com a vida que eu tenho, né? De uma maneira mais saudável, sem fazer tanto sintoma. E o que é saúde, né? O que é saudável, pelo menos para a gente, né? Para psicanálise? É aquilo que não faz sintoma. Né? Aquilo que você não que diminui teu sofrimento. É isso que eu ia falar. A palavra-chave, né? Que reduz um tantinho. Mas veja, não para que a gente nunca sofra, é que reduz um tanto do sofrimento. Olha a diferença de você, usando o que vocês dois falaram, né? Você pode buscar um tratamento psiquiátrico, psicológico, ou qualquer outro que seja, quando você também entendeu que esse sofrimento, ele não precisa de determinados parâmetros muito engessados que a gente está falando agora, mas entender o sofrimento. Ele tem sofrimento, ele tem os pais ou os filhos, aí tanto faz, pais e filhos. E colocar na conta, porque eu até vi um cara que, você viu também no Instagram, acho que você repostou, que falou isso, a sociedade começou a se perder quando começou a querer aniquilar o sofrimento. Exato. O sofrer ou não estar bem passou a ser visto como algo que tem que ser aniquilado. Como fraqueza. Como fraqueza ou como não pode existir. É como se não fosse humano. Aí a coisa começou a cair. Né? Porque é isso, você não há espaço para isso. Né? E aí tudo vira rapidamente um alerta para buscar nome, remédio e tal. A gente não pode sofrer, a gente não pode ser triste, a gente não pode ter momentos de tristeza. Exato. Ninguém mais pode chorar. As depressões têm que ser medicalizadas. Qualquer tipo de tristeza mínima que seja tem que ser medicalizada. Vai tomar um remédio, então vai beber, vai usar droga, vai se entorpecer com o uso das drogas, né? Não trata, né? Então, o dar tratamento é olhar para essa particularidade e falar assim, bom, como você vai... Qual é a sua ideia de lidar com isso?
E cada paciente nosso vai trazer uma ideia diferente pra gente. Exatamente. Né? Às vezes a ideia é deixando aquele trabalho, às vezes a ideia é fazendo um curso para ter uma habilidade diferente, às vezes a ideia é rompendo com a família, às vezes são umas ideias ruins, que parecem ruins e radicais, mas elas são necessidades ali. Olha, dê 2 passos ao lado, crie uma distância confortável de tal situação, aprenda a não dar respostas imediatas às demandas. Eu brinco com os pacientes, eu falo, viu, o golpe tá aí, cai quem quer. Você vai cair de novo? Você dá esse passo para trás, né? Quando ele entende a demanda do outro, quando o sujeito entende qual demanda o outro faz, ele pode decidir respondê-la ou não. Mas você pensa numa criança pequena que tá lá com a professora em cima porque ela não para quieta e porque ela não consegue bem na escola. Ela vai comparar as notas e não sei o quê. E esses pais que ela percebe que às vezes até por mais boa vontade que esses pais tenham, estão bem nervosos e incomodados. Claro que a criança vai fazer sintomas, gente. Claro que ela vai entrar em estado de sofrimento com aquilo. Né? Porque ela não tem idade, nem se a gente não consegue dar determinadas respostas e dar 2 passos ao lado às expectativas, quem dirá uma criatura de 6, 7 anos. Eu já tive casos que eu falei, essa criança, talvez, para esse modelo de escola, o que você está trazendo aqui, não combina. Seja interessante. Nossa, total. Olhar para o outro modelo de escola, outra escola. Só que aí vem isso. Se é uma escola que os pais criaram, ou estudaram lá, ou criaram na cabeça que aquilo é o melhor, aí começa a haver uma bagunça. Um conflito. Porque, assim, existe o que pode ser que a criança está sinalizando que não tolera mais, que está difícil naquele modelo, aquele ambiente, e existe a expectativa dos pais. Aí os pais têm que fazer um movimento que é difícil para eles. Na psicologia, esse é um exemplo, né? E perfeito. Na psicologia, pelo menos junguiana, a gente chama que você faz uma desconstrução de crenças. De crenças. E isso é muito difícil. O Dostoiévski, ele tinha um ponto que é genial. Ele falava assim, mexa o que você quiser no ser humano, só não mexa no cotidiano. Bom, a gente viu isso muito na pandemia. Quantas pessoas acabaram morrendo por falar, não sai de casa, se você pode, saiu, morreu. Porque o Dostoiévski não era nem um pouco bobo nesse comentário. Ele entendeu que a estrutura do cotidiano é muito difícil das nossas crenças. Se eu não me engano, essa frase é do Crime e Castigo, que é um livro famoso, eu acho que é dele. Que o personagem principal tem todo um problema ali de cometer um crime e depois ele faz todo um processo de consciência daquilo que ele fez e se supera e tal. Então ele está dizendo que o quão difícil é fazer isso, o que você está falando, mas não é impossível. Os pais entenderem que eles vão ter que tirar o pé, eles vão pôr um pouco para trás, repensar o que estão fazendo, que não é só sobre eles, como dessas frases aí de momento aí. E tudo bem se for, não estou falando que é fácil, mas refazer tudo isso é um processo necessário, mas não é fácil. Mas é possível. Exatamente. Tem que fazer um esforço. Tem que quebrar essas crenças e, às vezes, expectativas, fantasias, né? Pensando, é o que a gente falou, pensando no indivíduo ali, naquela criança, naquele contexto, naquele adolescente que está ali. Um outro exemplo que eu lembro é quando a criança sai do ensino infantil e vai para o fundamental, eu já tive situações onde eu sugeri para os pais, segura mais um ano. Isso até hoje, com a questão da lei, fica mais difícil, mas já foi mais tranquilo isso. Porque nitidamente a criança não demonstrava ainda maturidade para começar a ir pro ensino mais formal, e se você segurar um ano, você proporciona tempo, experiências que para aquela criança pode ter benefício. Fundamental, às vezes. E eu já vi casos. O meu filho mais novo, a gente fez isso. A gente segurou ele um ano. O mais velho não, o mais novo. Porque para ele, a gente entende. E foi a melhor coisa que a gente fez. O tempo de maturação. O tempo de maturação. Então, assim, agora vai falar isso para os pais que querem acelerar o processo e que se o filho ficar um ano, ele vai pensar, mas aí ele vai se formar mais tarde. Mas aí a pessoa está preocupada com outras coisas. Não, isso a gente pode... vai perder o coleguinha. O que vão falar que ele repetiu de ano? Então, assim, você não está pensando exatamente no que pode ser bom para o teu filho, porque tem um monte de fantasmas te atormentando com as suas expectativas. Com os adolescentes, a gente pode pensar no ano de cursinho.
Um ano de cursinho. É infernal. Não, né, eu que trabalho com adolescentes, assim, o ano de cursinho, a escolha da carreira, as famílias que têm negócio próprio são as mais trabalhosas. Briga com o relógio, né? Tem que ser pra ontem. Não, porque como ele não vai trabalhar, nós temos aqui um império que era do meu avô, do meu tio, do meu não sei o quê. Então ele não quer. E às vezes ele não quer, até porque ele vê toda a parte negativa do que é trabalhar naquele negócio familiar. Sim. E ele olha e fala assim, putz, foi bom pro meu avô, pro meu pai, pra minha mãe, pra não sei o que, mas não é bom pra mim. Né? Pessoal, Ou seja... Como, que nem fez no Rei da Inglaterra, ele só vai precisar lidar com... Talvez não vai ter o salário que ele queria, ele vai ter que entender que depois ele vai ter que só ter um caminho diferente, vai ter que assumir isso daí. Né? E tudo Então, bem, assim, sim. E essa coisa de que, assim, um ano a mais na vida de quem tem 17 Exatamente. não é nada. Então, esse um ano de cursinho, né, que ele tá pra lá pra decidir o que ele quer da vida, pra decidir se ele quer aquilo mesmo, pra amadurecer. Às vezes é um tempo que vai ser riquíssimo. É um né? tempo que é riquíssimo, até porque o cursinho em si tem um outro formato. Eles vão na aula se eles querem, não tem chamada, não tem dever. Eu falo que é uma pré-faculdade. Você tá com o pé no ensino médio, mas você já tá com o pé na universidade. E naquele ano do cursinho você faz 18, né? Nas camadas mais altas, às vezes ganha carro, começa a dirigir, tará. Então, assim, tem experiências fora. Um tanto de experiência. Claro que isso nas camadas mais baixas é um problema. Sim, né? sim, Nas camadas sociais mais baixas, isso é socioeconômicas. Sobreviver, né? Eles vão sobreviver. Logo, né? Então, assim, via de regra, ele vai para um trabalho, mas também tudo bem. Ele vai para um trabalho e depois ele faz a faculdade um pouco mais tarde. Normalmente eles já entram trabalhando, né? Aliás, nesse sentido, eu acho que as camadas socioeconômicas mais baixas, eles entendem muito melhor algumas situações que não acontecem numa certa data. Porque o nível de necessidade deles e de problemática é tão grande que as idealizações caem muito mais rápido. O que demarca a vida não é a idealização, é a prática. Né? É a prática, porque eles têm necessidades muito prementes. Aquela história, ali. A vida não pergunta. Não perguntou se eu podia, eu tenho que ir. Eu não tenho tempo para perguntar se eu preciso sair para o mercado de trabalho. Eu preciso sair para o mercado de trabalho. São condições diferentes. E muitas vezes no consultório é isso. Eu falo tanto para o adolescente ali, quanto para os pais. Esse 1 ano, 2, não vai fazer diferença nenhuma lá na frente. Na hora que você tiver 40, 50... Nenhuma. Não vai fazer nenhuma. É que, claro, a gente entende que, né, quanto mais rápido, melhor, teoricamente. Mas, às vezes, a pessoa precisa de um tempo. Esse tempo vai trazer maturidade, vai trazer outros elementos. E aí é conversar com os pais também, no sentido de, deixa a coisa acontecer. Mostra para os pais, né? Fala, olha, o seu filho está entrando, sei lá, com 17, 18 na faculdade, com uma mentalidade X, todo o contexto ali. Será que é uma boa mesmo? Esquece o contexto, perfeito, legal, passou. Será que ele dá conta emocionalmente do que é o ambiente de um universitário? Ou o que ele vai encarar lá na frente? E às vezes o que a gente recebe depois são jovens adultos já na universidade que tomam pau nas matérias e vão atrasando a universidade. Ele vai em 8 anos à universidade porque essa universidade vai jubilar. Exato. Por quê? Porque não tem a mínima maturidade para poder correr com aquilo, né? E não desmerecendo nota. Você falou, olha, a pessoa passou numa faculdade super bacana, numa universidade com notas excelentes, ali, beleza. Eu falo, o que ele vai fazer em todos os outros contextos que estão ligados à universidade, que não é só nota. Ele vai mostrar o boletim lá para todo mundo. Pessoal, me convida para ir na festa porque eu tirei 10 em matemática no 3º ano. O que ele vai fazer com isso? Não que não vai servir para as notas, para o estudo, óbvio. Sim. Mas tem outros contextos bem complexos e importantes para o universitário ali que estão desconsiderando só performance. Que a gente estava falando até no outro podcast. Excessivamente performance. Precisa? Sim. Dá conta da vida? Parece que não. E tem algo que é pegando carona nisso, que é dos tempos atuais, a parentalidade também está diferente no sentido dos filhos, não generalizar, mas na maior parte das vezes, ficarem mais tempo atrelados e dependentes dos pais. Sim. Isso acontece muito hoje. Você vê muitos filhos de 30 anos, de 20, isso não é crítica, mas é uma constatação, estão ainda morando com os pais. Ainda não engrenaram na vida no sentido de se sustentarem financeiramente. E emocionalmente. Porque até eu lembro, na nossa época a ideia era assim, tipo, 20 anos, eu vou estudar fora, eu não volto mais e tal. Era mais ou menos assim. Né? No nosso nível social é assim, se formou na faculdade... Então, mas hoje você vê muita gente... E aí é outra questão da parentalidade, porque muitos pais ficam nesse dilema de como agir. Pô, eu empurro ele para fora de casa e vai aprender com a vida, não sustento mais, ou eu tenho que acolher
esperar o tempo dele, que aí depende de cada caso. É Esse uma tempo não vai aposta, chegar nunca. É uma aposta. Então, É uma roleta. é uma outra questão da parentalidade. Muito que complexo. Filhos mais velhos que ainda não desabrocharam para um caminho. Filhos adultos. 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 Falando. E que ainda dependem muito dos pais. Como os pais ficam nessa? Essa é uma dúvida que chega muito no consultório. Bem colocado. Se você usar o que você falou da teosofia, das 3 etapas ali, mais ou menos, de maturação, muitos desses adultos aí que estão lá com 30 ou mais, além de, não é só morar com o pai, o estado emocional deles muitas vezes mais infantilizado, usando um termo que não é só isso, está ali mais infantil, e como veio sendo esse preparo dos pais. Exatamente. Pensando aí na linha teosófica que você colocou, ele vem, não sei se eu posso chamar assim, disfuncional. Começou lá com 2, 3 anos, já não passou de uma fase interessante, depois 5, 7, chega ali com 30, a hora que você olha tem um histórico disfuncional gigantesco. Aí não adianta fazer essa pergunta que você falou, será que ele tem que sentir, perceber? Sim, deveria, mas qual que é o estado mental, quer dizer, olhando para o indivíduo, como a gente colocou, como que está esse indivíduo? A situação da vida nós entendemos, 30 anos, ou 20 e poucos, vai para a universidade, mora fora, trabalha, casa. Tem as opções, óbvio, mas como que ele está para isso? E muitas vezes não está minimamente preparado emocionalmente para isso. E a gente também tem aí a complexidade de que tem pais que não querem deixar de ser pais. Também. Né? Então aí a gente tem uma complexidade e isso talvez seja mais democrático do ponto de vista das camadas socioeconômicas, né? Porque a gente está sempre se referindo a uma camada socioeconômica que a gente atende e participa, né? A gente tem que deixar isso claro. Então, eu acho que assim, a dificuldade dos pais de deixarem esse cargo que é amorosamente muito satisfatório, né? Então, quando a gente fala de adultos que vivem com os pais, é porque muito provavelmente eles fazem conluios com da dupla parental, né? Ou esses filhos, na verdade, são o motivo pelo qual os pais estão casados. A saída do filho do jogo desestabiliza o casal num nível. Né? E a saída que eu digo não é a saída de casa e ida pra faculdade, eu tô falando a saída psíquica. Né? Quando a criança consegue realizar uma separação psíquica, o casal estremece. Exato, isso é importante. Né? E assim, quando a gente tem principalmente casais que têm poucos filhos ou um filho, e aí faz o número 3, que é um número mágico pra gente, né? Pra psicanálise, pelo menos o 3 é um número mágico. Quando o filho único desfaz isso, o casal naturalmente estremece e tem que se reorganizar. Exato. Mas ele não faz isso indo para a faculdade, ele faz isso muito antes. Quando ele começa no início da pré-adolescência a ficar autônomo, como o Ivo disse, a segunda fase aí, né, da antroposofia que o Ivo trouxe. Quando ele começa a questionar, quando ele começa a dizer assim, não, eu quero ser autônomo, porque às vezes é até um empuxo da própria criança fazer isso. Né? Às vezes é da personalidade daquela criança fazer o processo de separação. E os pais vêm puxando, né, numa coisa do tipo assim, não sai, porque nós funcionamos muito bem nessa tríade. Aí vira aquela relação, né, que não vai sair do lugar. Que não sai do lugar. Não nutre, né? E aí os pais vão puxando para muito perto. E às vezes, se a criança não for uma criança que quer ir pro mundo, aí ela senta na poltrona, exatamente. Aí o babado, coisa Isso acontece encrenca. Muito hoje. Jovens adultos ali. Jovens adultos. Que ficam com a insegurança do mundo, da vida e essa dinâmica. Filhos temporãos também. A gente observa. E essa dinâmica do casal alimentando isso de alguma maneira. Você tem 2, 3 filhos mais velhos, aí tem um aí 7 anos depois que escapou na conta, não foi programado. Este filho fica retido no casal. Né? Ele fica retido no casal, porque às vezes o casal não quer, porque o casal tem muito medo de olhar para as questões que vêm com o envelhecimento, né? Que é assim, bom, o que nós vamos ser agora? Né? O que nós vamos ser mais velhos, casados há 30 anos, há 40 anos, às vezes. Esse vazio de novo. Esse vazio que acontece, esse questionamento que a gente discutiu lá no episódio sobre envelhecimento, as perdas de força, o luto. Como é que nós vamos ser um casal que transa mais, transa menos? E aí o filho adulto, ele é colocado exatamente ali. Né? É um filho que já está lá, formado, adulto, mas aí ele fica ali. Uhum. Né? Exatamente. Entendeu? Bem colocado. Eu acho que tem, para os pais que forem assistir aqui, trazer uma reflexão um pouquinho mais profunda, né?
Tem um pouco mais de conteúdo para entender que é complexo, não tem uma resposta pronta, mas a gente tem onde se reestruturar e pensar de uma forma diferente sobre isso. Dá um caminho, né, Ana? Né, Ivo? Exatamente. Essa é a ideia. Exatamente. Pensar numa reflexão por aí, né? Que ser bons pais não tem receita de bolo. Talvez o máximo, né? Pelo menos é o meu pensamento, o máximo que a gente possa fazer é simplesmente dizer para os nossos filhos, olha, se der errado eu tô aqui. Mas vai, né? Tem que ir. Não é eu tô aqui, pelo amor de Deus, ficar comigo, porque esse amor é muito bom. Realmente é um amor muito bom, mas pode ser muito bom com o filho vivendo a vida dele, seja lá onde for e como for. Né? Continua sendo muito bom. Então, assim, eu não gosto de definir isso, mas eu acho que, assim, é dizer assim, eu sou meio um porto seguro, eu tô aqui. Se der errado, eu tô aqui. Mas essa é uma construção, né? Então, mas é uma construção do nosso narcisismo também, daí, né? Também, não, sim. Da nossa pessoa, né? De poder se desligar emocionalmente daquele sujeito e dizer assim, vai viver tua vida e a gente vai se amar como a gente ama os nossos pais, como a gente ama os nossos irmãos, como a gente ama primos, amigos. Eles não moram com a gente, não tá todo mundo ali num dispositivo tribal ali, todo mundo junto e misturado. Aliás, muito pelo contrário, junto e misturado é o que dá mais problema, né? Porque daí... A hora que você tá naquele caldo de cultivo... Aí, como é que chama aquela série da Globo lá que tinha lá, Grande Família? Não, é bug na certa, era, né? Grande Família. Era esse, né? Que tinha... com a Marieta Severa, essa mesmo. Era muito então, boa essa série. É um pouco isso, né? São indivíduos emocionalmente separados que se reúnem pro bom, pro ruim, que se reúnem para cooperar um com o outro, para cooperar com a criança que nasceu, para cooperar com a doença que apareceu, para cooperar com um problema financeiro, é para cooperar, não é para coexistir todo mundo grudado ali, como se fosse um único organismo. Exatamente. Né? Boa. É isso, a gente não divide célula, a gente divide experiências. Isso. Então, para os pais, a gente sabe que não é fácil. Nunca. Mas tem caminhos para poder entender isso. Tem vários. Muito bom. Certo? Feito. Fechado, então, pessoal. Até o próximo.